Deus diz: Eu sou o Senhor que te sara. Esta promessa de Deus durará para sempre. A palavra de Deus é o que Deus é, eterna, imutável, viva. Palavra de hoje, o tema: se dois de vós concordarem. Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, disse Jesus, isto lhes será feito por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20. Há um provérbio que diz: a união faz a força. Melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro o levanta, levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver sozinho, pois se ele cair, não haverá outro que o ajude a levantar. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, eles se aquecem. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Isso está escrito no livro de Salomão, chamado livro de Eclesiastes, capítulo 4, de 9 ao 12. Deuteronômio, quinto livro de Moisés, capítulo 32, versículo 30, e Josué, capítulo 23, versículo 10. Destes dois versículos nós aprendemos que um só persegue 1.000 e dois põe em fuga 10.000. Foi propósito do Senhor Jesus agir assim, quando designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e aldeias, lugares aonde ele havia de ir. Lucas, capítulo 10, versículo 1. Deus Pai tinha o mesmo propósito em mente quando pelo Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Observamos que o coxo viu Pedro e João, lá em Atos capítulo 3, na porta do templo chamada Formosa, e pela força da fé desses dois, Pedro e João, ocorreu um milagre sobre o aleijado. Estamos mencionando essas coisas para demonstrar que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu, disse Jesus. Mateus 18, 19. Mateus capítulo 18, versículo 19. Provamos que é verdade em muitos casos, os quais as vítimas de doenças não conseguiam por si mesmas apegarem-se à fé. Tais casos, quando dois concordam, não apenas em palavras, mas em espírito, acerca da coisa necessária a ser feita, o enfermo se cura. Isso não é necessário quando a pessoa ainda tem as faculdades mentais perfeitas para ouvir a palavra. Neste caso, a pessoa pode exercer a própria fé por si mesma, pode ter a sua própria fé, que é sempre melhor. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Preste atenção na palavra e tenha a sua própria fé. Milhares de pessoas testificam ter recebido a cura
durante nossas cruzadas evangelísticas, levando o evangelho às pessoas por toda parte, por onde viajamos, por onde vamos a evangelizar. Estas pessoas testificam ter recebido a cura somente ouvindo atentamente a palavra de Deus expressada, pregada, proclamada por nós na evangelização. Enquanto pregamos ou ensinamos estas verdades às multidões. Um homem que havia ficado muito interessado ouvindo a mensagem que pregávamos, levantou-se e descobriu que fora curado da hérnia que sofria. Uma senhora descobriu que fora curada da artrite e que desapareceram suas varizes. Uma mulher cega recebeu a visão, passou a ver novamente, enquanto estava sentada no banco prestando atenção na palavra pregada, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, diz Paulo aos Romanos. E milhares de outras pessoas têm sido curadas, creia, de toda sorte de doenças, enquanto ouvem e creem na palavra de Deus. Em qualquer ocasião em que você ouvir a palavra e aceitá-la, terá a sua própria fé, a fé que o libertará, que o curará. Isso é melhor do que depender da fé de outra pessoa. Contudo, há casos em que a pessoa não pode raciocinar ou que está tão doente que não pode compreender essas verdades, nem mesmo escutar a palavra de Deus. Em tais casos, dois crentes, dois irmãos, dois fiéis, dois homens de fé, dois homens de Deus podem concordar em oração e a promessa é: isso lhe será feito por meu Pai que está no céu, disse Jesus. Mateus 18, versículo 19. Tudo, qualquer coisa que dois de vós concordarem na terra a respeito de qualquer assunto, isto lhe será feito por meu Pai que está no céu, disse Jesus. Graças a Deus pela promessa, por seu interesse em nossa saúde física, assim como em nossa saúde espiritual, graças a Deus. João uniu essas duas bênçãos em sua carta ao seu amigo Gaio, dizendo: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Terceira Epístola de João, versículo número 2. João, que se reclinara sobre o peito de Jesus, sabia qual era a vontade de Deus. Os cristãos não duvidam de que Deus quer salvar e regenerar todo pecador, até mesmo o mais vil e desprezível. Assim também é a vontade de Deus curar a toda pessoa doente, até mesmo os mais desanimados. Se o doente, o sofredor, olhar para ele, para Jesus, o autor e consumador da fé. Se o doente desanimado, por mais desanimado que esteja, o sofredor olhar para Jesus e crer que sua palavra é a verdade, é a vontade de Deus curar a todos. Não posso compreender como alguém pode duvidar do amor e da compaixão de Deus por seus filhos, quando ele nos oferece razão após razão, provando que podemos sim ser curados se crermos. Você tem o direito bíblico de ter boa saúde e ser forte, porque Deus não faz acepção de pessoas. Alguém pode perguntar: ora, então por que as pessoas morrem? A pessoa adoece para morrer, alguém pode dizer. Se a pessoa não adoecer, como que ela vai morrer? Vai viver eternamente neste corpo físico, velhinho? Segundo a Bíblia,
A resposta deste assunto é muito fácil. Veja a prescrição de Deus. Veja o que Deus prescreve a respeito deste assunto. Olha a resposta na Bíblia para você. Um salmo diz: tiras a respiração e morrem e voltam ao próprio pó. Ou seja, se Deus quiser recolher um filho dele, é dele o filho, ele recolhe quando quiser, mas ele não precisa pôr doença em ninguém para a pessoa sofrer a míngua e morrer com aquela doença, de forma alguma. Jesus Cristo diz, Isaías 53, versículo 4 e 5, Mateus 8, 16 e 17 e 1 de Pedro 2, 24. Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas dores, doenças, enfermidades e moléstias lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás. Então, o Salmo 104, versículo 29 diz assim: tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. É assim que Deus faz para recolher os seus amados, os seus eleitos, os seus filhos. Isto não quer dizer que você deve morrer de câncer, não é verdade? Ou de qualquer outra doença ou acidente. O Filho de Deus é redimido da maldição da lei, da qual a doença faz parte. Leia Gálatas 3:13. Compare com Deuteronômio 28, de 58 a 61. A norma bíblica para a morte de um filho de Deus é: na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Jó 5:26. Foi assim que Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e muitos outros morreram. Não é verdade? Salmo 104, versículo 29. Memorize aí. Deus não põe uma doença para a pessoa morrer e voltar ao próprio pó. Diz assim: tiras a respiração, morrem e voltam ao seu próprio pó. Creia que não é a vontade de Deus que ninguém fique doente, permaneça doente, morra doente. Não, de maneira alguma, nunca. A vontade de Deus é curar a todos. É que todos tenham plena e perfeita saúde todos os dias da sua vida, até que sejam chamados, até que Deus lhes tire a respiração e voltem ao próprio pó, sejam recolhidos pelo Senhor. Não se esqueça, se inscreva neste canal, dê o seu like, o seu joinha, clique lá em selecionar todas, clica no sininho e selecione todas. Assim você será avisado quando tiver um novo vídeo com a palavra poderosa como este. Então curta, compartilhe, se inscreva. Deus em Cristo nos abençoe. Amém.